Bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula a gente vai falar sobre balança de scorecard, que é uma das grandes metodologias utilizadas para formular estratégias. Não é a única metodologia, como eu falei para vocês, existem outras grandes metodologias na qual se baseia um planejamento estratégico, como o gerenciamento pelas diretrizes, OKR, mas aqui hoje nessa caixa de ferramentas eu resolvi trazer para vocês uma das mais clássicas ferramentas, que é o balança de scorecard. Então, na prática, o Balance Scorecard é um modelo de gestão que auxilia as organizações na tradução dessas estratégias em objetivos, interligando tudo numa perspectiva de causa e efeito. Então, os objetivos, as metas, a estratégia como um todo, ela não é algo solto, existe uma conexão íntima em tudo o que acontece, e isso é dividido em 4 perspectivas estratégicas, que é a financeira, a perspectiva de clientes, a perspectiva dos processos internos e a perspectiva do aprendizado e do crescimento, que eu vou estar falando um pouquinho mais para vocês como é que funciona toda essa conexão e como é que funciona cada uma dessas perspectivas. Então, essas 4 perspectivas, elas trabalham em cadeia. Então, você tem objetivos financeiros, objetivos que é gerar valor para o acionista, para os sócios, para os donos das empresas. Só que para esse financeiro, para esse valor acontecer, eu preciso ter gerado valor para os meus clientes. Então, como eu sou percebido pelos meus clientes, pelos mercados, e para ter essa percepção, eu preciso ter a minha operação rodando muito bem, os meus processos internos, desde a operação da empresa, a minha gestão de clientes, os meus processos de inovação, aos meus processos ligados à sociedade, mas para que esses processos aconteçam bem, eu preciso de gente, eu preciso de pessoas, e é sobre isso a que se refere a perspectiva do aprendizado e do crescimento. Então, treinamento, desenvolvimento, capital humano, tudo isso está conectado aqui nessa perspectiva. Então, na prática, o Balance de Scorecard é definido de cima para baixo, numa perspectiva financeira, chegando até a perspectiva de pessoas. Só que na execução, na execução da estratégia, a gente começa lá por baixo, pela formação, pelo desenvolvimento dessas pessoas. E a gente vai continuar falando um pouco mais sobre cada uma dessas perspectivas. Importante, para cada uma dessas perspectivas são definidos objetivos, ou seja, o que eu quero no final? Qual é o meu grande objetivo? Qual é o valor que eu quero gerar para o acionista? Como eu quero ser percebido pelo cliente? Eu quero ser percebido como a melhor empresa? Como vai ser os meus objetivos ligados à minha operação? Eu quero ter a melhor operação? Qual é essa melhor operação que eu quero ter? Qual é o número disso? E aí esses números a gente chama de indicadores. Então, qual é a métrica que vai dizer que eu atingi determinada meta, determinado objetivo? E para cada indicador, né, eu tenho uma meta. Então, essa meta beleza, eu tenho um indicador que é a satisfação de clientes. Qual é a minha meta de satisfação de clientes? É 90, 95? E qual é o meu objetivo? É ter clientes satisfeitos? Ou ter a empresa que tem os clientes mais satisfeitos? Então, tudo isso está conectado. Então, para cada perspectiva do Balance de Scorecard, seja a financeira, de clientes, a de processos internos ou a de aprendizado e crescimento, eu preciso ter objetivos em cada uma delas. Para cada objetivo, eu preciso ter indicadores, que vão me dizer se eu estou atingindo ou não este objetivo, e eu preciso ter a meta que vai me dizer se eu atingi o objetivo ou não. E além disso, eu preciso criar projetos estratégicos. E esses projetos estratégicos a gente chama de iniciativas. Então, quais são os projetos estratégicos que eu preciso ter para atingir essa determinada meta, para atingir esse determinado objetivo? E essas iniciativas, esses projetos estratégicos, eles são compostos pelo quê? Por tarefas. Então, quais são as ações que eu preciso tomar para que eu conclua essa minha iniciativa, para que eu realize esse meu projeto estratégico, para que eu atinja essas metas e consiga realmente concluir esse determinado objetivo. E entrando um pouco mais, né, em cada uma dessas perspectivas. Então, a financeira, como eu falei, representa como uma estratégia gera valor para os sócios e demonstra como o valor gerado para os clientes se transforma em resultados para os donos do negócio. Então, lá na perspectiva financeira, a gente entende que é uma consequência. Sempre quando a gente for fazer uma definição
olhando para todo esse esquema que a gente viu, né, das perspectivas, dos objetivos, indicadores, metas, iniciativas e tarefas, aqui na perspectiva financeira a gente só define objetivos, indicadores e metas. A gente entende que a perspectiva financeira é uma consequência da nossa perspectiva de clientes. Então, aqui a gente não define ações específicas. Na perspectiva de clientes e mercados, ela expressa as consequências dos processos internos na geração de valor para o cliente, ou seja, ela expressa as consequências da minha operação, da operação da empresa que você está definindo a sua estratégia. Expressa como a gente quer ser visto pelo mercado, como a gente quer ser reconhecido, apresenta também muitos objetivos ligados a essa perspectiva da satisfação de clientes, do reconhecimento da marca, do relacionamento com o mercado. E também a gente entende que aqui ela é uma consequência das ações realizadas nos processos internos. Então, novamente, aqui nessa perspectiva a gente só define objetivos, indicadores e metas. A gente entende que as ações são feitas dentro da operação da empresa, dentro da perspectiva dos processos internos, que é essa perspectiva que eu vou falar para vocês agora. A perspectiva dos processos internos, ela se divide em alguns subcampos. Ela se divide no campo da gestão operacional, que é realmente a operação bruta ali da empresa, o processo de geração de valor, desde a área de suprimentos, a compra de materiais, de orçamento, a transformar esses materiais em algum produto vendável. Uma empresa de serviço tem uma operação diferente, mas sim, ela também tem uma operação. Então, qual é a atividade ali que realmente está gerando valor diretamente para o negócio? A gente também tem a perspectiva da gestão de clientes. Então, beleza, dentro da minha empresa eu tenho uma área que cuida de clientes. Então, quais são os projetos, quais são os objetivos, quais são as metas que eu vou trazer para dentro dessa subperspectiva? Então, qual é o meu processo de vendas, como eu conquisto clientes, como eu aumento o valor para o meu cliente. Então, isso fica dentro dessa subperspectiva de gestão de clientes. Lembra que eu falei muito de inovação? Então, inovação é necessária, sim, para o sobrevivimento, para a perpetuidade da empresa, e mais do que isso, também é uma subperspectiva da metodologia do Balanced Scorecard. Então, por isso que eu falei também lá atrás, a empresa ela precisa inovar, e isso você precisa trazer esses projetos, esses objetivos de inovação para dentro do Balanced Scorecard, dentro da perspectiva dos processos internos. Certo? Então, vai desde de identificar a oportunidade de novos produtos e serviços a realmente fazer o lançamento desses produtos. E, mais do que nunca hoje, as pessoas compram e se identificam com os valores da marca. E as empresas elas também precisam ter uma integridade, porque senão os reguladores do jogo, né, o governo, a legislação, ela acaba tirando a empresa do jogo. Então a gente precisa gerar valor para a sociedade, e ao mesmo tempo que a gente precisa atender às demandas dos órgãos reguladores. Então, dentro da perspectiva dos processos internos, a gente também precisa pensar em objetivos ligados ao meio ambiente, segurança, saúde, práticas trabalhistas, investimentos na comunidade. Então, a parte social da empresa e a parte regulatória, ela precisa estar aqui dentro dessa perspectiva do Balanced Scorecard, certo? E aqui, nessa perspectiva, sim, você define objetivos, você define indicadores, você define metas, e aí você começa a definir ações. Então, as iniciativas, que são os projetos estratégicos, e as tarefas que compõem cada um desses projetos estratégicos, certo? Só que para isso tudo acontecer muito bem, eu preciso trabalhar a minha perspectiva do aprendizado e do crescimento, que é a base, né? A base da estratégia, entendendo que as pessoas são a base de uma empresa. Sem pessoas, nenhuma empresa acontece. Então, eu preciso desenvolver habilidades e conhecimentos para sustentar a estratégia. E essas habilidades vão ser executadas lá na perspectiva dos processos internos. Então, aqui eu treino, aqui eu desenvolvo, aqui eu identifico quais são as competências estratégicas necessárias e faço a execução delas para sustentar o resto da estratégia. A gente tem uma outra perspectiva, outra subperspectiva aqui, que é a do capital da informação. Então, que tipos de sistema, de infraestrutura, de tecnologia eu preciso ter para sustentar a estratégia?
quais sistemas eu preciso contratar, quais sistemas eu preciso estruturar para garantir uma coerência, uma rapidez, uma agilidade também ali na execução da estratégia e garantir que eu tenha processos também redondos que são apoiados pela tecnologia. E por último, a gente tem uma subperspectiva do capital organizacional. Então, a empresa ela precisa trazer uma cultura de mudança. E um dos principais pontos aqui do capital organizacional é a cultura, é a implementação da estratégia. Então, objetivos ligados à disseminação da cultura, à valorização da cultura, são muito trazidos para dentro dessa ótica. Processos ligados à governança da empresa. Então, tudo isso cabe dentro dessa perspectiva. E, novamente, nessa perspectiva, cabe sim a definição dos objetivos, dos indicadores, das metas, de trazer projetos estratégicos nas iniciativas e desenvolver tarefas. Então, resumindo, né, a perspectiva do aprendizado do crescimento, ela sustenta a estratégia através do capital humano, do capital da informação e do capital organizacional, que vai permear toda a empresa, toda a estratégia, certo? Aqui são definidas ações em específicos. Nos processos internos é onde acontece a operação da empresa, é onde acontece o dia a dia da empresa, e ali você vai ter um suporte dessa perspectiva do aprendizado do crescimento. Lá você também vai definir iniciativas e tarefas, e você tem as outras duas perspectivas, a dos clientes, que é uma consequência direta da minha operação e de como eu quero ser visto pelo meu cliente, pelo mercado, e uma perspectiva financeira que também é uma consequência das outras perspectivas, entendendo que é o valor gerado para o sócio e para o acionista da empresa. E tudo isso do Balanced Scorecard não é solto, não é escrito, não é colocado informações aleatórias. É representado de uma maneira um pouco mais didática, que é o mapa estratégico. E nele você consegue enxergar todos os objetivos ao mesmo tempo e entender um pouco dessa correlação que existe, desse efeito cascata que existe entre as perspectivas dentro da organização. É uma ferramenta poderosa para que você possa comunicar também a estratégia, não só para a equipe de liderança, para quem conduz o planejamento estratégico, mas também para os seus colaboradores. E aqui eu trago como exemplo um mapa estratégico da Unimed Sorocaba. Sempre a gente tem como um orientador da estratégia a visão, e aqui eu trago a visão da Unimed Sorocaba, que é ser reconhecida como uma das instituições que prestam os melhores serviços de saúde do país, referência em atendimento médico, inovação, tecnologia e humanização. Então a estratégia ela tem que sustentar toda essa visão que a gente aprendeu lá atrás na etapa de cultura. Então, um dos primeiros passos da estratégia vai te ajudar a direcionar realmente a estratégia nesse momento da formulação, certo? E é importante também trazer aqui para a definição dos objetivos, para a definição do mapa estratégico, também aqueles principais pontos que foram identificados ali no SWOT para dar sustentação a essa visão, certo? E aí o mapa estratégico, ele é muito adaptável, você pode seguir essa lógica das 4 perspectivas, certo? Como você pode trabalhar com 3 perspectivas, modificar um pouco, de acordo também com o modelo de negócio da empresa. Então, aqui, a Unimed é uma cooperativa, então a perspectiva financeira, ela colocou como governança corporativa e resultado para os cooperados. E ela dividiu em duas áreas, né? Uma área de crescimento e uma área de excelência com sustentabilidade. Então, ela tem um objetivo financeiro dessa perspectiva de gerar valor para a cooperativa e seus cooperados. Então, aqui é o que eu falei, né? É gerar valor para o acionista, aqui pegando como exemplo. Vou pegar um exemplo também do cliente e mercado, que é gerar valor para o cliente, né? É como eu quero ser visto pelo cliente. Então aqui a gente tem um exemplo de fortalecer a nossa marca por meio de um processo de comunicação e marketing efetivo. Então, o fortalecimento de marca é uma percepção do cliente. E a gente tem aqui outros exemplos da inovação em processos internos. A gente tem exemplos aqui de objetivo de estruturar o processo de inovação, uma estratégia para crescimento. Então, a gente falou que existe inovação, né, dos processos internos. Aqui tem um outro objetivo de criar um padrão de atendimento da Unimed. Então, é um processo interno também, talvez conectado ali com uma subperspectiva do processo de clientes. Ser efetivo na gestão por resultados, então entra na operação da empresa, garantir um padrão de excelência, segurança e humanização na assistência de saúde das pessoas, então isso entra um pouco nos regulatórios sociais,
Então é importante trazer aqueles conceitos para dentro do mapa e adaptar para o que faz sentido ou não da empresa. E é pegando um exemplo aqui, ó, do aprendizado do crescimento. Então, aprimorar a gestão de processo como atividade essencial, garantindo maior agilidade, efetividade e participação. Provavelmente aqui é algo mais relativo ao treinamento, à humanização, ao desenvolvimento desses colaboradores que vão estar executando esses processos. E tem ali um outro objetivo, né? Qualificar pessoas para a sustentação da estratégia de crescimento, promovendo a geração e disseminação do conhecimento. Então, tudo muito conectado com o que a gente viu ali dentro do conceito do aprendizado do crescimento. E a gente tem, por último, envolver e estimular os cooperados nas responsabilidades pelos resultados da cooperativa, algo mais ligado ali ao capital organizacional. Tenho aqui um segundo exemplo para vocês, que é do TRT10, planejamento estratégico deles. Aqui o grande objetivo do TRT não é financeiro, então ele adaptou para resultados para a sociedade, como é uma instituição que tem um caráter mais público. Tem uma visão de futuro, ser instituição modelo de integração organizacional com foco em boas práticas administrativas e judiciais na valorização das pessoas, objetivando a melhor prestação jurisdicional. No meio termo, né, tem a missão de solucionar os conflitos no âmbito de relações de trabalho de forma célere, imparcial e efetiva, fortalecendo a cidadania e contribuindo para a paz e desenvolvimento social. E tem essa parte de compromisso com a sociedade, né, acessibilidade, efetividade, meritocracia. Então, você pode adaptar o mapa estratégico conforme a necessidade, a perspectiva, a atuação realmente daquela instituição no mercado. Eu, por exemplo, eu já trabalhei com um grupo de escolas que tinha um caráter religioso, que não tinha um caráter de lucro, e a estratégia, o mapa estratégico, ele foi construído no formato de pirâmide. E ele acabava ali nessa perspectiva dos clientes e do mercado, entendendo de como ela queria ser vista. E aí um quadradozinho afastado, né, tinha digamos assim, um objetivo financeiro, que não era na verdade um objetivo financeiro em específico por desejos da instituição que mantinha, mas algo mais relacionado à sobrevivência, que era a geração, não era nem de um lucro, mas de superávit. Ou seja, a minha operação ela precisa superar em termos de retorno financeiro o que eu gasto para que eu possa reinvestir esse dinheiro. Então você adapta não só o mapa estratégico, mas todas as metodologias que a gente apresenta aqui à realidade do cliente. Então o consultor ele precisa também ter essa flexibilidade, certo? Então olhem, avaliem todo esse material que vai ter um impacto super positivo, super bacana na definição da estratégia de vocês, tá bom? Então até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima aula, onde a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre esses pormenores da definição da estratégia. Até mais!